Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz, muita saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre a soja no mercado futuro, uma oleaginosa também tolerante à seca. Você vai ver que a China, dentro do seu planejamento a longo prazo, vai dar uma afrouxada na economia. Vamos mostrar que o mercado do boi gordo vem andando de lado e olhando pelo retrovisor. Vamos comentar também do mercado de exportação de filé de tilápia. E eu vou conversar com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o mercado de grãos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a soja do futuro, uma oleaginosa tolerante à seca. Com prejuízos estimados em torno de 80 bilhões de dólares na última década, devido à falta de chuvas, pesquisadores da Embrapa Soja, lá de Londrina, lá no Paraná, eles têm apostado na edição gênica como uma solução para tornar a cultura da soja mais tolerante à seca. E esse é o caminho. Durante o Congresso Brasileiro de Sementes, a CB Sementes, que foi realizado em setembro lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, a pesquisadora Liliane Mertz Henning, ela apresentou avanços no uso da tecnologia CRISP, destacando a sua precisão e rapidez no desenvolvimento de cultivares adaptadas às condições climáticas adversas. A técnica permite identificar e editar genes no DNA da soja, aprimorando características como tolerância à falta de chuvas. Já foi modificado 2 dos 4 genes que a pesquisa está querendo alterar e os testes de campo estão próximos. Se os resultados forem positivos, espera-se lançar comercialmente em 5 anos uma nova variedade tolerante à seca. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, já classificou as cultivares desenvolvidas como convencionais, permitindo que sejam tratadas como não transgênicas. Testes em diferentes regiões do país avaliarão a adaptação das plantas a cada área produtora, reforçando o impacto da tecnologia. Entre as safras 2014 e 2015 e também 2023 e 2024, os 5 maiores estados produtores, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná, perderam 160 milhões de toneladas de soja devido à seca, o equivalente a mais de uma safra nacional. O Rio Grande do Sul lidera as perdas, seguido pelo Paraná. A técnica de sequeiro, utilizada em 95% das áreas de plantio, aumenta a dependência de chuvas regulares, agravando o impacto da estiagem. Além da edição gênica, a Embrapa Soja desenvolve ações por meio do programa Tecnologias para o Enfrentamento da Seca na Soja, que busca mitigar os efeitos climáticos adversos. Contudo, líderes do setor como Edmilson Zabô, presidente do Sindicato Rural de Palotina, destacam a necessidade de programas de renegociação de dívidas e estímulo a investimentos, com avanços tecnológicos e políticas públicas eficazes. O setor caminha para superar os desafios impostos pelas mudanças climáticas, garantindo a competitividade da soja brasileira no mercado mundial. E agora, você vai ver que a China, dentro do seu planejamento a longo prazo, ela vai dar uma afrouxada na economia. A China vai adotar uma política monetária adequadamente frouxa agora, em 2025, como parte das medidas de apoio ao crescimento econômico. Pelo menos foi o que informou
a estatal chinesa, agora na semana passada, citando uma reunião do Politburo, marcando a primeira mudança para um afrouxamento desde 2010. A China vai implementar uma política fiscal mais proativa e vai intensificar os ajustes anticíclicos não convencionais. Quem informou é a Xinhua, citando, mais uma vez, o Politburo. A China também deve aumentar vigorosamente o consumo e expandir a demanda interna em todas as suas direções. As declarações foram feitas em uma leitura oficial de uma reunião das principais autoridades do Partido Chinês, o Politburo, e antes da Conferência Anual do Trabalho Econômico Central, agora na semana passada, para definir as principais metas e intenções para o próximo ano. Em 2025, as autoridades chinesas devem aderir ao princípio de buscar o progresso mantendo a estabilidade, alavancando o progresso para garantir a estabilidade e impulsionar a inovação. Uma política fiscal mais proativa e uma política monetária adequadamente frouxa devem ser implementadas, aprimorando e refinando o conjunto de ferramentas, fortalecendo ajustes anticíclicos extraordinários. A nova redação da política monetária chinesa marca a primeira flexibilização da postura desde o final de 2010, de acordo com os anúncios oficiais sobre as reuniões do Partido Chinês. A China adotou uma política monetária adequadamente frouxa após a crise global de 2008, antes de mudar para prudente no final de 2010. E agora você vai ver que o mercado do boi gordo, ele vem andando de lado e olhando pelo retrovisor. É que o preço está caindo. Os preços do boi recuaram 7,9% na parcial de dezembro até o último dia 5, de acordo com o indicador CPEA B3. No mês passado, novembro, o indicador animal teve uma alta de 10,4%. Segundo Iberville Neto, que é o analista da HN Agro, a queda está atrelada ao recuo dos preços futuros no mercado futuro do boi, na B3. Apesar de não haver grandes mudanças no atacado, com uma leve queda nos preços, os frigoríficos pressionaram os valores, o que fez as cotações caírem. Mesmo os preços futuros sendo derivados no mercado físico e não o inverso, quando os produtores viram aquela movimentação forte de queda no mercado futuro, que tinha gado e ia segurar mais um pouco e poderia vender, depois optou por negociar, o que trouxe tranquilidade para a indústria de maneira relativamente rápida. Fora essa questão, os frigoríficos devem reduzir os seus abates a partir da segunda semana de dezembro, o que pressiona os valores no curto prazo. Para 2025, Iberville Neto ressalta que o cenário não muda os fundamentos de preços, com a expectativa de uma menor oferta de animais com retenção de fêmeas. A tendência é de uma menor compra de gado na segunda quinzena de dezembro, apesar do consumo na ponta final ser bom nesse período de festas. Apesar do bom consumo, a venda de gado costuma ser lenta nesse período, e isso pode amenizar o efeito de redução dos abates do ponto de vista da tranquilidade para a indústria. Com isso, os frigoríficos podem ter menores escalas, menores em janeiro, já que a venda de gado pode ser pequena no fim de 2024, ainda mais quando consideramos que o Natal e o Ano Novo caem no meio da semana. As escalas mais enxutas em janeiro podem amenizar um consumo mais lento passada as festas. E agora vamos falar de fêmeas bovinas visando desempenho produtivo. A nutrição adequada durante a gestação da fêmea bovina é um aspecto fundamental para garantir a saúde da mãe, o desenvolvimento apropriado do feto
e condição para um bom desempenho produtivo do rebanho. Os efeitos que a nutrição parental terá sobre o desenvolvimento da progênie e a possibilidade de otimizar esse desenvolvimento, são conhecidos por programação fetal. A programação fetal não se refere apenas ao desenvolvimento dos órgãos e tecidos do feto, mas também à forma como as condições nutricionais da mãe, da vaca, em especial, podem influenciar a futura capacidade reprodutiva. A saúde metabólica e a eficiência, vamos dizer, produtiva, os seus descendentes e esses efeitos nos mamíferos em geral têm sido percebidos até a terceira geração. Durante a gestação ocorrem diversas alterações fisiológicas que exigem uma adaptação na dieta para garantir que tanto a vaca quanto o bezerro recebam os nutrientes necessários. O período embrionário e fetal constitui a fase com a taxa de crescimento mais acelerada de toda a vida de um bovino, já que em aproximadamente 282 dias, uma única célula terá dado origem a um bezerro de aproximadamente 40 quilos. Diferentemente da nutrição pós-natal, na nutrição fetal não há perdas, uma vez que todos os nutrientes digeridos que forem absorvidos pela mãe serão disponibilizados ao feto, o que garante um eficiente aproveitamento e conversão alimentar dos nutrientes. Para efeitos práticos, a gestação da vaca ela é dividida em 3 trimestres. Em cada um deles ocorre a formação de tecidos específicos, em especial os tecidos de maior interesse comercial, muscular e adiposo, e tem o seu pico de formação no 2º e 3º trimestres, respectivamente. Esses períodos são determinantes para a qualidade da futura carcaça, uma vez que neste momento é determinada a quantidade de células hiperplasia musculares e adiposas que o animal terá durante toda a sua vida. E depois de intervalo eu vou conversar com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o mercado de grãos. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou falar de um tema importante sobre exportação de filé de tilápia, que é um mercado que vem crescendo assustadoramente. O Aeroporto Internacional de Viracopos, que é lá em Campinas, em São Paulo, embarcou agora no último dia 5 de dezembro a primeira carga de filé fresco de tilápia para os Estados Unidos, após o fim da exigência do certificado sanitário internacional. Essa mudança, que desburocratiza o processo de exportação, ela foi anunciada em outubro. E os testes realizados desde então mostram maior agilidade e eficiência logística nessa fase inicial. Foram enviadas 34 toneladas de pescados em caráter experimental. A expectativa é ampliar a frequência dos embarques e os volumes exportados com a colaboração entre exportadores, importadores, agentes de cargas, companhias aéreas e o sistema de vigilância agropecuária, que é o Vigiagro, do Ministério da Agricultura e Pecuária. O objetivo de reduzir tempo do total do processo, da retirada do peixe da água e também da prateleira dos mercados norte-americanos, passou de 48 para 36 horas. É um fato muito interessante. Esse novo processo e procedimento logístico já trouxe avanços como redução de custos operacionais, melhor desempenho nos embarques e maior qualidade do produto. Segundo a chefe do Vigiagro, a Rita Lourenço, ela informou que lá em Viracopos o processo que antes demandava cerca de 2 horas para a emissão de um certificado, agora é concluído em menos de
5 minutos. Com a automatização prevista para breve, o tempo de liberação deverá ser ainda muito menor. E agora eu vou conversar com Lohane Ferreira. A Lohane, ela é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o mercado de grãos, especificamente aí sobre a soja. Lohane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo bem, graças a Deus, e você? Estamos indo aí, estamos numa expectativa muito grande, porque principalmente em relação ao plantio da safra brasileira, né? Acabou de sair o relatório do SDA, né? Parece que está tudo igual, né? Exatamente, né? E quando a gente fala em relação ao avanço do plantio, né? A gente já está em 95% da área esperada para o Brasil plantada. Uma região ou outra ali, pontual, o plantio ainda não foi iniciado por conta da falta de chuva. Mas são regiões assim que é uma aqui e outra lá, não vai trazer um impacto tão grande ao final da produção total. A gente também teve agora recentemente, né, na terça-feira, a divulgação do último relatório do USDA. O que é esse USDA? É o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que ele faz uma estimativa global de toda a safra do mundo e ele traz esses dados uma vez por mês em um relatório de oferta e demanda. Teve essa divulgação desse relatório, o último do ano, e para o Brasil e os Estados Unidos, as estimativas foram mantidas em 121 milhões de toneladas ali para os Estados Unidos, cuja a safra já foi encerrada, e para o Brasil foi mantida também a expectativa de uma produção de 169 milhões de toneladas. O único incremento que houve foi na Argentina, que eles aumentaram em 1 milhão de toneladas a estimativa de produção, saindo então de 51 milhões para 52 milhões de toneladas. O que, em nossa visão, poderia vir sim ocorrer por conta que a expectativa é que se tenha um aumento na área de plantio de soja na Argentina. Isso porque na safra passada os produtores tiveram muitos problemas com as áreas de milho em relação à cigarrinha. Então, muitos deles estão planejando migrar suas áreas de milho para a soja. E se isso realmente vier a ocorrer, a gente vai ter realmente um incremento na produção dos nossos hermanos. E só que aí tem um pequeno detalhe. A gente falar 1 milhão de toneladas não é muita coisa. É muita coisa, sim. E, como a Lohane disse, existe aí uma grande viabilidade do próprio argentino diminuir a quantidade de milho e aumentar a quantidade de soja. E isso pode refletir aqui. Exatamente, reflete. Porque quando a gente olha para a soja, os argentinos não são competitivos com o Brasil porque eles são mais voltados para os derivados, ou seja, farelo de soja e o óleo. Só que isso pesa sobre as cotações dessas commodities lá em Chicago, que vai se refletir na onde? Na soja grão. Um ponto de atenção, então, é para o mercado do milho, porque esse sim compete com o Brasil. Então, se a gente tiver realmente uma redução na produção de milho na Argentina, é um ponto importante para o Brasil. A gente pode encontrar, então, outras oportunidades de mercado e encontrar também um suporte na próxima safra. E tem um fato também muito relevante que a gente tem que ficar atento ao mercado, não adianta essa de, eu ouvi dizer, tem que ir atrás, tem que estar por dentro. O Brasil está tendo, assim, um incremento muito grande na produção de etanol de milho e vem crescendo a passos largos. Só que, por trás do etanol de milho, nós temos um outro subproduto, que é o DDG, que é muito importante, tanto para o gado leiteiro quanto para o gado de corte. Então, nem tudo que é ruim, às vezes é ruim. Pode ser aí uma baita de uma sacada para o nosso país, porque atrás do etanol de milho, nós também temos outros derivados do próprio etanol que pode contribuir com essa nova fase do mundo, que é a produção de novos tipos de energia, né? Exatamente. É um novo mercado que o produtor tem que ficar atento, né? Porque tem crescido bastante nos últimos anos. A expectativa é que nos próximos anos a produção de etanol a partir do milho cresça mais ainda. Então, o produtor tem que ficar atento para ele encontrar dentro do mercado interno novas oportunidades. Porque se você tem ali uma indústria do seu lado, você consegue vender o seu grão, o seu milho, por um preço melhor do que muitas vezes pela exportação. Porque a gente tem períodos do ano que a exportação é vantajosa, mas tem outros períodos que não, que quem vai mandar é o mercado interno. Então, se o produtor tem outras vias, uma outra forma dele ganhar uma rentabilidade melhor, é preciso ficar atento. Bom, eu eu tenho certeza absoluta que esse agora é um momento muito importante. Basicamente a safra já está toda plantada, né? Tanto soja quanto milho. Se falta uma merrequinha aí. Eu acho que agora esse é o momento.
de você começar a sentar com quem entende de mercado, começar a pegar Estados Unidos, China, Argentina, Brasil, e começar a dar uma mexida nesse tabuleiro para ver o que é que nós vamos fazer. Nós temos um agravante do dólar, o dólar subindo, como é que vai ficar a safrinha de milho, enfim, essa é a hora de conversar, de bater papo e traçar os planos, assim como a China está fazendo. A China, ela traça plano, é para 10, 15, 20 anos. Não é coisa de espera acontecer para resolver. Então, está na hora, senta lá, liga para o pessoal da Pátria, conversa com o pessoal dali, com os técnicos dali, que eles têm todo o andamento da soja, de milho, do boi que está acontecendo no mundo. Então, essa é a hora de você fazer o seu outro planejamento, só que agora é planejamento de plantio da próxima safra e de negócio, né? Exatamente, você tocou num ponto muito importante, Toninho, que é o planejamento. Assim como as empresas têm os seus planejamentos, elas sentam, conversam, a gente vai comprar grão até tal Sim, data. claro. O produtor também tem que ter esse planejamento, porque a gente está aí com uma safra se encaminhando bem, um cenário climático favorável, e aqui tudo indica vamos ter uma safra regular, uma safra boa. E aquele produtor que não se antecipa, não faz uma negociação antecipada, uma negociação futura, chega na boca da colheita, ele tem que vender. E se a gente tiver um excesso de oferta, o que vai acontecer? Os prêmios vão cair e a gente vai ver aquele mesmo cenário que a gente observou no ano passado, quando a soja saiu de R$200, caiu para 150 e foi caindo cada vez mais. Então tem que planejar, tem que ter estratégias. Eu ouvi muito falar, não, mas o dólar está alto, vai sustentar os preços. É preciso entender que o dólar ele oscila diante de diversos fatores. De um dia para o outro. Sim, é política brasileira, política norte-americana, tem a questão dos estímulos da China. Então, a gente agora tem um dólar alto que favorece os preços, só que também tem que pensar nas próximas safras. Será que o produtor que está plantando agora está pensando na safra 25, 26? E a compra de insumos que, geralmente, quando vem do exterior, será que $1,06 e pouco, quanto que ele vai pagar por isso? Então, tem que ter estratégia de planejamento. Tem muita coisa acontecendo fora do campo, mas que influencia dentro do campo. Por exemplo, Donald Trump, que vai assumir agora a partir de janeiro. Nós temos aí a China, que já declarou, e nós já falamos aqui no programa, que vai dar uma mexida na sua economia. Nós temos aí um outro agravante, que foi agora a Síria, que foi tomada por um outro grupo político. Nós temos agora Israel invadindo uma parte da Síria. Nós temos a confusão ainda da Ucrânia com a Rússia. Enfim, nós temos um mundo em ebulição e a gente precisa estar por dentro disso, tudo que está acontecendo. Nós temos uma economia brasileira cuja inflação está subindo e vai ser difícil segurar. Então, é um conjunto de fatores que vai interferir lá na frente na sua lavoura. Então, está na hora, senta com o pessoal, liga, conversa e traça um plano de ação. Às vezes é melhor você travar a sua soja, o seu milho agora por um valor mais barato, mas que vai cobrir os seus custos de produção e deixar algum lucro, do que você arriscar para ver o que vai acontecer lá na frente, né? Isso, a gente não pode esperar contar com acertar o olho da mosca lá na frente, né? Você está maluco. O pessoal pensa muito, vem o Donald Trump, a China vai parar de comprar, vai virar a demanda para o Brasil. Mas são especulações, a gente não pode garantir isso. Esse conflito vem desde 2018 entre a China e os Estados Unidos, né? Então, e se nada disso acontecer? Exatamente. A China já se antecipou nas suas compras. A gente teve recorde de compra nos últimos meses. Hoje saiu um dado da alfândega que já compraram 97 milhões de toneladas no acumulado do ano. É um valor quase perto do recorde de 2020, que foi 100 milhões de toneladas. Ou seja, eles têm estratégias, estão se antecipando a possíveis coisas que podem acontecer a partir do ano que vem. Então pronto, está aí. A Lohane tem esses dados em mãos, basicamente o pessoal da Pátria sabe tudo o que está acontecendo. Então, eu acho que estava na hora de você tirar um tempinho, você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Lohane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui e até o próximo. Eu agradeço também mais pelo convite, até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase.
com o seu exemplo de vida e conduta, você prega um melhor sermão do que com suas palavras. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.